Gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha bem bacana, é a boneca em homenagem à nossa Copa. E aqui estão os materiais. Eu vou precisar de fibra, eu vou utilizar esta linha para fazer a pele no tom macadâmia, mas você escolha aí o tom de pele que você quiser, tá? Novelo de amigurumi na cor branca. Este tom de azul aqui, que é o azul bique, que eu achei que combinou melhor aqui com as cores que eu escolhi. Este verde, que é o verde bandeira. E este amarelo aqui, que eu não me lembro, mas é um amarelo. Eu acho que é o canário, se não me engano, que eu perdi o rótulo, tá? Todas as linhas amigurumi, ok, pessoal? Vamos utilizar também a agulha, é de 2,5 milímetros, tesoura e a agulha para costura, tá bom? Vamos para a receita. Pessoal, eu começo aqui com 10 correntinhas, tá? E agora a gente vai, a partir da minha segunda correntinha, a fazer aqui 8 pontos baixos em cada ponto. Faço 1, 2, 3, 4, até 8, gente. Pessoal, fiz aqui os meus 8 pontos baixos. Na minha última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo espacinho. Fiz 1, 2 e 3. Então, notem que já está, olha, fazendo a curvinha. Então, eu aproveito para esconder este fiozinho aqui, tá? Então, eu fiz 3 pontos baixos no mesmo espacinho. Então, vou para a próxima correntinha, aproveitando, ó, para esconder aqui o fio. E vou fazer mais 7 pontos. Então, fiz 1. Agora aqui 2 e vou caminhando fazendo os 7 pontos. Pessoal, eu já fiz os 7 pontos aqui e eu já posso, olha, cortar esta sobrinha aqui de fio que eu escondi. Então, a gente vem aqui, ó, bem aqui no pezinho e a gente corta, olha só. E fica aqui escondidinho por dentro o fio. No nosso último pontinho aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho, mesmo espacinho aqui. Faço 1 e faço 2. Agora, pessoal, eu vou aqui, olha, pego aqui o ponto, ó, tá vendo que ele fica meio deitadinho? E faço um ponto baixíssimo, tá? Pra alinhar certinho a minha base, tá? Então, aqui é a minha primeira volta, minha primeira carreira. E eu terminei esta carreira aqui, esta volta, com 20 pontos baixos, ok? Pessoal, minha segunda volta aqui, eu começo, ó, no primeiro ponto aqui, fazendo um aumento, ó, 1 e 2. E eu posso colocar aqui
o meu marcador. Agora, eu vou fazer 7 pontos baixos. Começo aqui. 1, 2, até 7. Pessoal, fiz aqui os 7 pontos. Agora, eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Então, eu venho no próximo espaço, faço um aumento. No próximo espaço, mais um aumento, que é o meu segundo aumento. E no próximo espaço, mais um aumento. E nós ficamos com 3 aumentos seguidos. E agora, eu vou caminhar fazendo mais 7 pontos. Pessoal, fiz aqui os 7 pontos baixos. Agora, me sobraram 2 pontos aqui. Então, eu venho e vou fazer 2 aumentos. Faço o primeiro aumento e o segundo aumento. 1 e 2. Olha só. E nós vamos aqui ficar com 26 pontos. A nossa próxima volta, vamos fazer um ponto baixo. Vou colocar meu marcador aqui. Vou fazer um aumento no próximo espacinho, né? Um ponto baixo, um aumento no próximo espaço. Agora, a gente vai fazer 7 pontos baixos. Então, faço 1, faço 7, mais 6 para dar 7. Fiz aqui os 7 pontos baixos. Agora, a gente vai para uma sequência de pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, ok? Faço aqui um ponto baixo. No próximo espaço, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Fiz aqui a minha sequência 3 vezes, ok? Agora, eu vou fazer mais 7 pontos baixos. Então, venho aqui, próximo ponto, 1, 2, até 7. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos. Agora, a gente vai para mais uma sequência, né? Nos 4 pontos aqui restantes. Então, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no último, um aumento. Então, a gente fez mais uma sequência aqui de um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Ok, pessoal? E nesta voltinha, a gente ficou com 32 pontos baixos. Nossa próxima volta, eu já fiz aqui meu primeiro pontinho baixo, vou fazer mais um ponto baixo no próximo espacinho. Então, são 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento no próximo espacinho. Vou fazer 7 pontos baixos, então, eu sigo aqui fazendo 1 até 7. Fiz aqui 7 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a sequência seguinte: 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, a gente vai aqui.
um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo, 2 pontos baixos. No próximo, um aumento. E vou repetir mais 2 vezes. Fiz aqui, pessoal, a minha sequência. Repeti aqui 3 vezes, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer 7 pontos baixos. Então, vou aqui para o próximo, para o próximo, 2, até 7. Pessoal, fiz aqui os 7 pontos, agora a gente vai para mais uma sequência. 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, e vamos completar esta voltinha com 38 pontos baixos. Então, vamos aqui para o próximo ponto. Próximo ponto, 2, meu aumento, no próximo ponto, próximo, 2, próximo, 2, e no último, um aumento. Finalizei aqui esta volta com 38 pontos baixos. Pessoal, agora, das voltinhas de número 5 até a voltinha de número 8, a gente vai fazer ponto sobre ponto, ok? 38 pontos baixos por 4 voltas. 5, 6, 7 e 8. 4 voltinhas, ok? Pessoal, voltei aqui porque ao invés de 4 voltas, eu achei melhor fazer apenas 3 voltas, tá? Para não ficar muito alta esta parte aqui da botinha. Então, fiz 3 voltas apenas, tá? Agora, a gente vai para a próxima voltinha e a gente vai fazer aqui 10 pontos baixos. Então, faço meu primeiro ponto, ponho o marcador e vou aqui caminhando, fazendo 10 pontos baixos. Pessoal, fiz aqui os 10 pontos baixos. Agora, a gente vai para uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu faço aqui um ponto baixo, uma diminuição, e vou fazer mais 5, que eu fiz uma, mais 5, são 6 diminuições seguidas, ok? Um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição por 6 vezes, ok? Fiz aqui, pessoal, olha só, as diminuições, e agora a gente vai fazer 10 pontos baixos. No finalzinho desta volta, a gente fica com 32 pontos baixos. Então, vou aqui caminhando, fazendo os meus 10 pontos baixos até chegar no meu marcador. Próxima volta, então, eu faço aqui meu primeiro ponto, coloco o meu marcador e vou aqui fazer mais 9 pontos. Então, com este aqui que eu fiz, são 10 pontos baixos. Vou caminhando, ó, 2, 3, até 10. Pessoal, fiz aqui os 10 pontos baixos. Agora, a gente vai para uma sequência de 6 diminuições seguidas, ok? Então, a gente começa aqui, ó. Uma. E vamos aqui, mais 5, até ficarmos com 6 diminuições, ok? Pessoal, olha só, já fiz aqui as 6 diminuições. E agora, eu vou fazer os 10 pontos até o final, ok, pessoal? Vocês viram como já tá ficando bonitinho aqui, o pezinho? Muito fofo, né? Então, vamos lá, fazendo aqui
10 pontos baixos até o final. Nesta voltinha aqui, a gente vai ficar com 26 pontos baixos. Pessoal, nossa próxima volta, eu faço aqui meu primeiro ponto. Eu vou fazer aqui 8 pontos baixos. Eu fiz o primeiro, faço mais 7, tá? 8 pontos baixos. E depois, a gente vai fazer 6 diminuições seguidas. Pessoal, fiz aqui os 8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 6 diminuições seguidas. À medida que a gente vai fechando aqui o pezinho, vai ficando um pouquinho mais difícil a gente crochetar. Mas se você encontrar dificuldade, você muda a posição de pegar a agulha. Eu sempre pego assim, mas quando eu vejo que tá ficando mais apertadinho, pro ponto ficar melhor, eu pego a agulha desta maneira, tá? Mas isso é uma dica que eu dou para vocês, tá? Para vocês conseguirem, ó, fazer as diminuições, por exemplo, tá? Para ficar o ponto mais apertadinho, ó, para não ficar largo, tá? Que a tendência, se você tá pegando desta maneira aqui, que é usualmente, né? Que a gente normalmente pega para fazer o crochê, então corre o risco do ponto ficar mais larguinho, tá? E aqui, nesta fase aqui do pezinho, do fechamento, que são as diminuições, o legal é você deixar o ponto sempre mais apertadinho para ele formar o pezinho bonitinho, ok, pessoal? Então, aqui eu fiz a minha primeira diminuição, vou fazer mais 5 para completar as 6 diminuições seguidas. Pessoal, fiz aqui as 6 diminuições e agora a gente vai fazer 6 pontos baixos até o final. E a gente já pode rechear aqui a peça, ok? Pessoal, olha só, olha, recheei aqui a peça, tá? E agora eu vou dar a sequência, vamos subir agora. E a gente vai fazer, nesta volta aqui, ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer aqui 20 pontos baixos. Então, a gente faz aqui, ó, primeiro ponto. Colocamos o marcador. E vamos caminhando, fazendo os pontos, ok? Pessoal, terminei aqui a minha volta, tá? Com 20 pontos baixos. Agora, a nossa próxima voltinha, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Faço meu primeiro ponto, ponho meu marcador e vou fazendo um ponto, mais um ponto, 2 pontos, a minha diminuição por toda a volta, ok? E a gente vai ficar com 15 pontos baixos, ok, pessoal? Pessoal, olha só como já ficou aqui, ó, fechadinho. E à medida que a gente for subindo, a gente vai colocando o nosso recheio, tá? Para depois não ficar buraco ali na nossa peça, tá? Para ficar bem uniforme, a gente tem que ir subindo e ir recheando, ok? Então, aqui a nossa próxima volta agora, eu vou fazer aqui, logo de cara, uma diminuição. Então, aqui, uma diminuição. Vou colocar o meu marcador.
e vou seguindo fazendo pontos baixos até o final, 13 pontos baixos. Então, no total, a gente vai ficar nesta volta com 14 pontos baixos, ok? Pessoal, agora a gente vai começar a subir e a gente, como eu falei para vocês, vai rechear à medida que a gente for subindo, a gente vai recheando a peça, tá bom? E a gente vai fazer no total 13 carreiras, ok? De ponto sobre ponto. Então, vão ser 13 carreiras com 14 pontos baixos. Eu volto com vocês no finalzinho. Pessoal, cheguei aqui, olha, na minha 13ª carreira, ok? E a gente vai fazer a troca de cor. E nesta voltinha agora, a gente vai trabalhar em blue. Então, eu vou ensinar um segredinho para vocês. Aqui no meu último pontinho, eu vou aqui, ó, desmanchar aqui, ó, deixar só essas duas alcinhas pra gente fazer a troca de cores. Ajusto aqui na agulha. Vou pegar aqui o fio que vai ser a cor da pele da minha bonequinha. Deixo aqui um rabicozinho aqui para depois facilitar aqui eu esconder, arrematar, né? Puxo, ó, puxei aqui e vou prender, tá? Esse fio aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Para não ficar uma troca de cor muito aparente, então, no próximo espacinho, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Só que, eu vou fazer em blow, tá? Aqui, ó, vou pegar a alcinha de trás. Ó, faço um ponto baixíssimo. E subo uma correntinha. No próximo espacinho, pegando só em blow aqui, ó, na alcinha de trás, eu vou fazer um ponto baixo, normalmente. E eu vou caminhando aqui nessa volta toda, somente pegando as alcinhas de trás. Ok? Ó. Pegando as alcinhas de trás. Aqui, eu já posso cortar aqui o fio, tá? Ó. E vou pegar aquele rabicozinho que eu deixei pra trás e vou dar um nozinho aqui. Não precisa apertar muito, tá? Esse, pra não ficar o crochê repuxado. Ó. E eu, com auxílio de uma tesoura, eu escondo aqui dentro o fio, os dois fios. Pronto. E continuo aqui na minha voltinha, ó, pegando aqui somente as alcinhas de trás. No finalzinho, eu volto com vocês. Pessoal, olha só, cheguei aqui, olha, fiz o meu último pontinho, e aqui onde eu fiz aquela correntinha, então, eu vou fazer aqui, ó, pegar aqui, bem aqui, ó, tá vendo? E vou fazer o meu ponto dentro desta correntinha. Que aí não vai ficar com marquinhas aqui, tá vendo? Aí, eu já ponho meu marcador, que a partir daqui, agora, a gente vai fazer carreiras normais, né? Pegando normalmente, olha os pontos, de ponto sobre ponto. Então, contando a partir desta primeira carreira aqui, que eu já fiz em blow, até agora pra cima, a gente vai ter um total aqui de 18 carreiras, tá bom?
Essa aqui, né, que eu vou começar a fazer até para cima, então, são mais 17 carreiras. O total, 18, ok? Eu vou fazer aqui, que agora é só ponto sobre ponto. E a gente volta com vocês no finalzinho. Lembrando vocês de irem recheando a peça, tá bom? Eu vou rechear mais um pouquinho aqui a minha e a gente volta no finalzinho. Pessoal, olha só, já terminei aqui as 18 carreiras e a gente faz mais uma perna igualzinha, cortamos aqui o fio e a gente vai fazer a união dessas perninhas agora, tá? Então, aqui, antes disso, a gente vai fazer a troca de cores pra gente iniciar essa união. Então, eu vou fazer aqui aquela troca de cor simples, tá? Então, a gente vem aqui, ó, no último pontinho, puxamos aqui, ó, engatamos aqui a agulha, nosso fio, ó, ajustamos aqui, pegamos o fiozinho amarelo, deixamos um rabicózinho aqui compridinho e puxamos aqui, ó, para ajustar. Sempre o primeiro pontinho assim é mais delicadinho, né? E agora aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer aqui 7 correntinhas, tá? Então, aqui, olha, eu já posso cortar esse fio e eu vou dar um nozinho aqui para esse fio não escapulir. Então, aqui, ó, vou deixar aqui a minha agulha de lado, ó. Não precisa apertar muito o nó, não, para não repuxar depois o crochê. Ó, a gente dá um nozinho só para ficar firme. Mais um nozinho. E a gente esconde esse fio aqui por dentro. Pronto. Então, depois que a gente fez aqui as 7 correntinhas, a gente vai aqui, ó, para outra perninha e a gente vai engatar aqui, ó. Se eu colocar nesse ponto aqui, logo de primeira, ele vai acabar, ó, soltando. Então, sempre é bom a gente ir aqui, ó, um pontinho aqui para trás, para engatar o fio. Sempre, ó, ajustando, olhando, ó, a gente vai fazer aqui, ó. Depois que a gente fez as 7 correntinhas, então a gente vai caminhar aqui os 14 pontos que eu tenho nesta perna aqui. Então, aqui, ó, a gente puxa, né, esse fio aqui, ó, vou pro segundo ponto. Agora, aqui, ó, eu pego aqui o terceiro, já vou, ó, puxando o fio, tentando esconder essa ponta aqui, ó, e vou caminhando, escondendo esse fiozinho. Depois é só a gente ir puxando aqui para ele ficar ajustado e firmezinho aqui. Então, a gente vai caminhando aqui, vamos fazer os 14 pontos baixos, que é desta perninha aqui. Tá bom, pessoal? Eu volto em seguida. Pessoal, olha só,
eu já fiz aqui, ó, os 14 pontos baixos desta perninha. E agora a gente vai caminhar em cima dessas correntinhas, fazendo pontos baixos. Então, são 7 pontos baixos em cima dessa correntinha. Sempre quando a gente tá fazendo a união, até a gente chegar numa altura bacana, é complicadinho, é mais chatinho, mas a gente, né, com paciência, a gente consegue fazer. Então, aqui, ó, então, sempre colocando assim as perninhas, ó, de frente assim, ó, pra não ficar torto depois. Então, a gente vai aqui, ó, pegando aqui, ó, espeta a agulha, ó, e vamos fazer aqui, ó, 7 pontos baixos, ok? Em cima das correntinhas aqui, tá? Eu volto. Pessoal, olha só, já fiz aqui, olha, meus 7 pontos baixos em cima das correntinhas. Agora, para engatar aqui, para não ficar um buraco, eu vou fazer tipo aqui, olha, pegar no mesmo ponto aqui e vou fazer uma espécie de uma diminuição, só que não. É para o ponto, ó, vou no mesmo lugar aqui e vou no próximo e tiro um aqui, ó, para não ficar um buraco aqui, para ficar bem justinho, tá? Parece uma diminuição porque eu peguei no mesmo ponto aqui, ó, que tava engatado a minha corrente, o início da minha corrente. Então, eu pego no mesmo ponto, vou para o mesmo espaço e puxo para fazer um ponto aqui. Eu vou fazer novamente para vocês entenderem, ó, o que eu quero dizer para vocês. Eu venho caminhando, fazendo os 7 pontos baixos em cima da corrente. Então, aqui, ó, eu caio neste ponto aqui, que é o meu início, tá? Que eu fiz aqui as minhas correntes para depois subir os pontos. Então, para não ficar aquele buraco na peça, normalmente fica um buraquinho na peça. Então, a gente vai fazer como se fosse uma diminuição. Então, a gente vem aqui, ó. Olha só. Opa, aqui. Pronto. A gente vem nesse mesmo ponto, ó. Laço, puxo. Vou no próximo ponto, laço, puxo e tiro tudo de uma vez. Ó, é o meu primeiro ponto aqui. Ó, tá? Então, aqui eu já fiz um, vou fazer mais 13 pontos baixos, para totalizar 14 pontos baixos nesta perna. Entenderam, meninas? Meninos, espero que tenham entendido a lógica aqui, tá bom? Então, vamos caminhando agora, ó, ponto sobre ponto, até chegar nos 14 pontos, ok? Pessoal, olha só, já fiz aqui os 14 pontos baixos, cheguei aqui de novo nas minhas correntes, onde estão aqui os pontinhos que eu fiz, e agora eu completo fazendo mais 7 pontos baixos. Então, vem aqui, ó, o meu primeiro pontinho, ó, e vou caminhando, fazendo mais 7 pontos baixos. Pessoal, já fiz aqui, olha, os 7 pontos baixos, lembrando, ó, que vocês sempre tem que ficar de olho para ver se tá certinho, para ver se não tá torto, tá bom? E aqui, olha, a gente vai agora começar uma nova carreira, uma nova volta. Então, a gente já faz aqui, ó, primeiro ponto,
E a gente já pode colocar o marcador a partir daqui. Então, nesta volta aqui, a gente finalizou com 49 pontos baixos. E nesta próxima volta, a gente faz ponto sobre ponto. Então, são 49 pontos baixos, ok? Pessoal, terminei a voltinha aqui, são 42 pontos. Eu falei errado. 42 pontos, ok? Agora, a gente vai para a próxima volta e a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, aqui a gente tira o marcador e vamos fazer aqui o nosso pontinho. Já marcamos. Faço 1, 2, até 6. Aumento. E vou fazendo 6 pontos em um aumento por toda a volta, ok? Pessoal, terminei aqui a volta com 48 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 48 pontos baixos. E eu vou ver aqui umas 8 carreiras, mas eu volto para falar direitinho para vocês quantas carreiras que eu vou fazer direitinho. A princípio, 8 carreiras, ok? Pessoal, eu acabei fazendo apenas 7 voltas, ok? Agora, a gente vai para a próxima carreira, próxima volta, fazemos 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. E a gente vai ficar com 42 pontos baixos, ok? Pessoal, terminei a volta com diminuições, ficando com 42 pontos baixos. E agora, a nossa próxima volta, ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer ao redor 42 pontos baixos. Pessoal, terminei a volta com 42 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer mais uma troca de cor. Daquele jeito simples. Desmancha aqui, ó. Pegamos as duas alcinhas. Colocamos aqui. Opa. Fiozinho verde, deixando sempre um bom rabicózinho pra gente fazer depois o arremate. Puxamos. Só que essa voltinha aqui, a gente vai fazer novamente 42 pontos baixos, mas vamos pegar apenas as alcinhas de trás. Então, a gente vai trabalhar em blow, pegando alcinhas de trás, tá bom? A gente já corta aqui. Pessoal, eu tive que parar porque passou uma moto muito barulhenta aqui, mas eu já dei o nozinho, já escondi aqui o fio. Então, a gente vai fazer aqui, olha, apenas alcinhas de trás, ponto sobre ponto por toda a volta. Pessoal, terminei aqui a voltinha em blow. E agora, a gente vai para a próxima volta e a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ok? E trabalhando normalmente. Não se preocupem que não vai ficar aparecendo aqui esse degrauzinho depois, tá? Que a gente vai fazer os acabamentos. Então, a gente vai trabalhar aqui normalmente. Colocamos nosso marcador. Vamos aqui fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4,
5 e uma diminuição. E vamos repetindo por toda a volta. Pessoal, terminei aqui a minha carreira de diminuições. Pessoal, o barulho da moto aqui continua, mas enfim, vamos lá. Agora a gente vai fazer 5 voltas de ponto sobre ponto. Eu volto no finalzinho. Pessoal, terminei as minhas 5 voltas. Agora a gente vai fazer uma volta de diminuições. Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com 30 pontos baixos. Pessoal, terminei aqui a volta com diminuições. Agora, a gente vai fazer voltas sem diminuições. Então, eu vou fazer aqui 8 voltas e vamos ver se o tamanho vai ficar legal. Mas eu volto para falar com vocês se a gente coloca um pouquinho mais ou se ficamos com as 8 mesmo. A princípio, vamos fazer 8 voltas. Pessoal, então, realmente eu fiz as 8 voltas, achei que ficou um tamanho legal. E agora a gente vai dar uma pausa, a gente vai reservar essa peça para a gente começar a fazer os bracinhos. Porque aí a gente vai colocar eles aqui fazendo um crochêzinho pegando nas 2 peças aqui, ok? Ao invés de costurá-los. Então, vamos lá para a receitinha dos bracinhos. Eu vou fazer junto com vocês.